Neste momento, eu cumprimento a todos os prezados ouvintes com a santa e bendita paz do Senhor. Prezados ouvintes, esse é um momento glorioso em que eu estou aqui para transmitir ao público aquilo que eu era no passado. Há 13 anos atrás, eu era padre da Ordem de São Francisco de Assis. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou evangélico e trabalho na obra do Senhor como ex-padre Hilário Paes Landim. Não estava desviado, mas graças a Deus, desde o dia em que aceitei o meu Senhor como meu único e suficiente Salvador, me encontro alegre, feliz e estou descansando no poder de Deus. Antes eram trevas, hoje é doce luz. Antes vivia cego e guiando outro cego, mas hoje vivo guiado por Cristo e vivo na luz porque Ele é luz, aleluia. Antes eu era magro, hoje estou forte, porque sirvo o Senhor com toda a minha alma e com todo o meu coração. Prezados ouvintes, dia 15 de junho de 68, na cidade de Londrina, eu tive um encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Eis aí a minha experiência. O primeiro encontro com Jesus foi no Leprosário, São Roque, em Curitiba, quando lá uma serva de Deus chamada Irene Cavagnoski, ela tem os dons espirituais, o dom de cura, e esta orou por mim, e Jesus imediatamente curou-me, e tirou-me das trevas, e trouxe para a sua maravilhosa luz. O segundo encontro com Jesus foi dentro do ônibus, quando o pastor José Pereira de Jesus leu o Salmo 23. O terceiro encontro foi no Hotel São João, em Cambé, quando a irmã Maria transmitiu-me o mesmo Salmo 23. O quarto encontro foi em Londrina, na casa de irmã Sebastiana, ou seja, na casa do meu mano, quando ela levou-me a mensagem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O quinto encontro foi na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dia 15 de junho de 68, quando o Senhor Jesus teve compaixão daquele pobre e miserável padre que se encontrava aflito, nervoso e cheio de dúvidas, e o inimigo procurava derrotar a minha vida para mim não me tornar um crente. Mas graças a Deus que o Senhor teve compaixão da minha alma, salvou-me, entreguei a Jesus no templo da Assembleia de Deus, e agora eu não tinha mais medo. No dia 16 eu me achava corajoso e queria ir ao encontro dos meus pais. Foi com 13 dias que fui à procura de ver o papai e a mamãe. Chegando, meu pai, quando me viu, ele se ajoelhou e disse: o Deus do meu filho também é o meu, pois estava morto e reviveu. Glória a Deus. E minha mamãe resistiu dizendo: eu não ficarei crente. Eu disse: mamãe, está nas mãos de Deus, a obra quem faz é o Espírito Santo. Passados-se 96 dias, minha mamãe viu-me eu curado da voz, pois eu não tinha esta voz como você ouve na gravação, da morte para a vida. Minha mamãe, quando me viu sem óculos, ela disse: meu filho, Jesus te curou da voz e da vista. Eu também agora quero este Jesus como meu Salvador. E daquela hora em diante, minha mamãe aceitou a Jesus. A minha primeira experiência de alegria, crente, salvo, foi de ver o meu papai e minha mamãe descer as águas do santo batismo, do batismo verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu era convidado para pregar naquele batismo. Uma grande multidão chorava comigo de alegria, porque eu via com os meus olhos curados a mamãe e o papai descendo para serem batizados segundo a palavra de Deus. Foram batizados. Quando meu pai saiu, eu senti muita alegria quando ele saiu das águas batizado. Quando minha mãe foi batizada,
Eu não suportei. Eu lancei do caminhão que estava em cima pregando a palavra de Deus, e quando vi, estava no rio com ela, todo molhado, e ela foi batizada com o Espírito Santo e curada de 7 enfermidades. Foi uma das experiências gloriosas depois de crente, ver o papai que era ateu salvo e a mamãe que era muito religiosa e devota. Jesus salvou, batizou com o Espírito Santo. Hoje eles residem na cidade de Jaguariúna, Paraná, e meu pai serve como diácono naquela igreja, Assembleia de Deus. Prezados ouvintes, experiências de perseguições. Deus tem me guardado de vários perigos, como um na cidade de Criciúma, estado de Santa Catarina, quando ali fui visitar um padre, e o padre ferozmente contra mim quis envenenar o café para me matar, mas o Senhor tirou o veneno do café, e o Senhor me libertou das garras da morte, e o padre chorando pediu-me perdão. Graças a Deus. Uma das outras perseguições foi na cidade de Maringá, quando pregava em um templo evangélico ali naquela cidade. Uma grande perseguição se revoltou contra mim. Pedras e paus jogavam na igreja a hora em que eu estava pregando, dizendo: fui um padre triste, leproso, canceroso, cego e mudo, mas hoje Jesus me libertou, me deu vida e vida com abundância. Alguém mandou os congregados marianos e os apostolados de oração ir me perseguirem na igreja, me apedrejarem, mas quando eles ouviam a palavra de poder, o Espírito Santo operou na vida deles, largaram pedras e paus e foram para a frente, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma outra perseguição foi na cidade de Ponta Grossa, quando eu pregava em praça pública, dia da Bíblia do ano de 1969. Um homem vestiu contra mim com revólver a punho e disse: para, ex-padre, de falar, porque eu te atiro. Eu abri os braços e disse: olha, meu amigo, eu fui salvo por Jesus, aleluia, e se tu queres me matar e Jesus te permitir fazer isso, faça. Abri os braços, e quando ele levantou o revólver para me atirar, aleluia, a mão do Senhor tomou o revólver dele, escanhotou o braço para trás, e ele chegou chorando, depositou o revólver no chão e disse: eu quero este Jesus como meu Salvador, porque a hora em que eu queria lhe atirar, eu enxerguei Jesus de braços abertos atrás do Senhor. Agora, ex-padre, me perdoa. E eu disse: está perdoado em nome de Jesus. Uma outra perseguição foi na mesma cidade que eu fui padre e me converti, em Londrina. Estava pregando em um templo evangélico, recém-curado, cercado de testemunhas, compadres e comadres e afilhados, e Deus estava operando naquela campanha, quando alguém se dirigia para a igreja com um revólver calibre 38, para tirar a vida do ex-padre Hilário. Quando chegando na igreja, ele atirava contra a igreja e contra o alto-falante. Descarregou 3 vezes o revólver, entrou, porque eu não parava de falar, só paro de falar quando Jesus recolher a minha vida, aleluia. Então ele entrou de porta dentro da igreja, espantou todos os assistentes, mas eu fiquei no púlpito de braço aberto e disse: se tu queres me matar, aleluia, tu faz um presente para Jesus, pode atirar, eu não tenho medo da morte. E ele levantou o revólver, atirou, passou bala por debaixo do meu braço, passou raspando na orelha, passou por cima do cabelo, mas não matou. Estou aqui pregando, aleluia, estou viajando por todo o Brasil, ganhando as almas das trevas e trazendo para a maravilhosa luz. E sabe o que aconteceu? Aquele homem foi preso em flagrante, e me chamando na delegacia de polícia para prestar depoimento, eu disse: ele está perdoado. E ele caiu de joelho perante o delegado e disse: eu também quero Jesus do ex-padre como meu Salvador. E hoje ele é crente na pessoa bendita de Jesus Cristo.
Um outro acontecimento, na mesma cidade de Ponta Grossa, no mesmo ano de 69, uma senhora, quando eu dava o meu testemunho, dizendo que pesava apenas 19,5 quilos quando saí do leito de dor da morte para a vida, ela criticou horrivelmente, dando risada em plena multidão. Eu olhei para ela, parei os meus olhares e disse: Senhora, Deus te abençoe. Eu não amaldiçoei, porque a palavra de Deus disse: abençoa os que vos perseguem, abençoa os que vos querem mal. Sim, disse: Deus te abençoe. E ela continuou rindo. Parou aquela reunião, voltei para minha cidade, que era Londrina. Hoje resido na cidade de Quedas do Iguaçu, Paraná. Então, quando chegando na minha cidade, passava os dias e passava meses, de repente chegou um telegrama desesperado pedindo: Freizinho, venha urgentemente na minha cidade. Era uma cidade vizinha de Ponta Grossa. Venha aqui, pois pagarei toda a tua despesa para vir fazer uma oração por minha filha. E chegando lá naquela cidade, a filha era daquela senhora que havia criticado. Pesava, com 21 anos de idade, 72 quilos. E ela ficou doente, não queria comer, não queria dormir, era só tristeza. Aquela mãe procurou todos os recursos, levou em médicos especialistas, levou em padres curandeiros, levou em vários tipos de curandeiros espirituais e nada adiantava. A moça foi se acabando e ficou em 13 quilos apenas. Um dia sua mãe lembrou-se que ela tinha criticado do ex-padre Hilário e correu a mandar chamar urgentemente. E quando chegava ali, ela corria aos meus pés e ajoelhava e dizia: Freizinho, me perdoa, porque minha filha está pior do que o seu estado e ninguém achou doença nenhuma. Eu disse: está perdoada, pode levantar, porque a Deus merece toda a honra e toda a glória. Eu chorei junto com ela, chorei ao lado de sua filha, porque a palavra de Deus diz: alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Prezados, preguei o evangelho para aquela família e ela foi a primeira a se converter. E a moça, quando ouvia-me, ela disse: eu também quero Jesus como meu Salvador. Orei e quando terminei de orar, a moça levantou-se e pediu alimentos. Foi alimentada. Hoje ela é crente na pessoa bendita de Jesus e voltou também o seu peso normal. O Freizinho chegou a pesar 19,5 quilos, mas hoje, aleluia, me encontro com 94 quilos. Glória a Deus, e percorro todo o Brasil, de norte ao sul e de leste a oeste, levando a mensagem de salvação e de cura divina. Sim, meus prezados, Deus me concedeu o privilégio. A experiência mais gloriosa que eu tive em minha vida recém-convertido foi o batismo com o Espírito Santo. Eu ainda tinha a túrsula, a coroa na minha cabeça como padre Frei da Ordem de São Francisco de Assis. E quando eu tinha apenas 5 dias de convertido, me falaram do batismo com o Espírito Santo. E eu procurei então a ler a Bíblia, mas eu não podia ler por causa do óculos que tinha nas minhas vistas de 19,5 graus. Sim, mas eu pedia para o pastor ler comentários
na Bíblia a respeito do batismo com o Espírito Santo e fui convidado para uma vigília para lhe dar o meu testemunho já das experiências que tinha recebido do Senhor. E para lá fui, tinha mais de 5.000 pessoas reunidos em um cenáculo, horas falavam, horas buscavam o poder de Deus. Quando foi às 4:30 da manhã, o freizinho de outrora era batizado solenemente com o Espírito Santo por Jesus, porque quem batiza com o Espírito Santo é só Jesus. E o Senhor me revestiu com o poder do Espírito Santo para enfrentar lutas, perseguições, infâmias, injúrias, calúnias de todos os tipos, mas o Senhor tem me guardado na concha de suas mãos. Glórias a Deus. Hoje eu sou casado. Eu não podia casar, era ordem celibatária, mas o Senhor diz na Bíblia Sagrada: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma adjutora. E Paulo falou a Timóteo na sua carta a Timóteo capítulo 3: convém que o bispo seja casado, marido de uma só mulher, e que tenha filhos e crie na admoestação do Senhor, porque se ele não sabe governar a sua própria casa, como poderá governar a casa de Deus? Então eu me casei com 3 anos e 7 meses de convertido, já trabalhando na obra do Senhor. Deus preparou uma companheira, Eunice da Silva Landim. Do matrimônio já saiu 3 filhos, Oséias, Osana e Osélia. Consagro ao Senhor ao ministério do cântico. Glórias a Deus, prezados ouvintes. E Deus fez uma obra muito maravilhosa na minha vida. Ele tem curado centenas e dezenas e milhares de pessoas por todos os lugares onde tenho passado. O Senhor tem feito uma grande obra recentemente na cidade de Cascavel. Aleluia, dia 15 passado, Jesus salvou aproximadamente 40 pessoas, glórias a Deus, e eu estou alegre por isso. Recentemente, dia 1º de setembro de 80, Jesus na cidade de Ji-Paraná operou um grande milagre, curando um paralítico assentado em uma cadeira de roda. Alguém dos seus parentes levou a minha mão até a sua cabeça, e quando eu orava eu dizia: quem cura é Jesus, eu não posso curar. E ele, sendo surdo, ouviu a minha voz e disse: eu quero ser curado. E quando orava, Jesus o libertou, curou também uma surda e muda. Aleluia. Prezados ouvintes, um outro acontecimento glorioso foi na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. No ano de 1972, eu estava pregando numa congregação da Assembleia de Deus, lá na grande capital mineira, e um paralítico ouviu o meu testemunho pelo serviço de alto-falante. E ele, lá ouvindo meu testemunho, ele dizia: se realmente esse padre fora canceroso, fora paralítico, fora cego, fora leproso e Jesus curou, então por que não me cura também? E quando ele dizia assim consigo, estava sozinho, pois ele era desviado da Assembleia de Deus. A sua mamãe e a sua esposa estavam no culto em que eu estava pregando, e Deus estava operando maravilha. Jesus estava salvando e batizando com o Espírito Santo naquele culto, e ele, ouvindo lá da sua casa, ele sentiu um poder de Deus aproximando dele também. Logo ele sentiu uma perna mais curta do que a outra, crescendo e igualou-se com a outra. Aleluia! Também ele tinha um aparelho na coluna, pois sofria da coluna, e desenganado pela medicina legal em Belo Horizonte. Sim, ele sentiu que aquela espinha rendida, soltou-se o aparelho e ele endireitou as costas. Ele jogou a muleta para o lado e pegou o sapato mais alto do que o outro e
correu para o culto, onde estava uma grande multidão. Ele entrou saltando, gritando, dizendo: eu também fui curado, eu também fui curado. E caiu grande poder do céu. Aquela noite, Belo Horizonte foi atingido pelo poder de Deus, aleluia. Hoje ele se encontra radicalmente curado pelo poder de Deus. Não foi eu que curei, quem cura é Jesus, e só ele opera maravilha. Prezado ouvinte, na Bíblia está escrito no Evangelho de São João, capítulo 3 e o versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Prezado ouvinte, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só nele e com ele você alcança a vida eterna. Não adianta procurar outros recursos. Ele veio ao mundo para salvar os povos dos seus pecados. Nós vemos a passagem de Lázaro, quando estava morto já há 4 dias. As suas irmãs choravam e pranteavam, dizendo: se o mestre estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Então, prezado ouvinte, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele foi ao túmulo onde estava Lázaro, porque disseram para ele: já é de 4 dias e já cheira mal. Mas Jesus disse que era a ressurreição e a vida, e mandou que Lázaro saísse para fora, e libertou, ressuscitou Lázaro da sepultura. A mulher que sofrera um fluxo de sangue, ela fora milagrosamente curada quando colocou a sua mão na veste de Jesus. Parou de correr o seu fluxo de sangue e ela fora milagrosamente curada, e declarou ao mestre por que razão havia tocado. Toque também agora, meu prezado ouvinte, ao ouvir esta gravação do ex-padre Hilário Paz Landim, que fala com coragem e amor profundo para todos quantos ouvirem essa mensagem. O nosso Salvador está pronto e com seus ouvidos atentos às orações daqueles que o buscam de coração. Busque ele e você encontrará. Procure uma igreja evangélica mais próxima e vá lá, entregue o seu coração a Jesus. Faça como o freizinho que deixou a batina e trocou a sua batina por Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele curou muitos enfermos no passado, quando ele, em seu curto ministério, glória a Deus, ele fez maravilhas, mas ele não parou ainda, ele continua, porque o Espírito Santo é o vigário de Cristo aqui na terra, e ele está operando maravilhosamente. Ele está salvando no estrangeiro, na Coreia, no Japão, aleluia, salva na China, salva na África, salva na Itália, salva em Roma, salva em todas as partes aonde este evangelho poderoso de Cristo está entrando. Ele deixou o Espírito Santo como vigário aqui na terra e os 12 apóstolos, mas os 12 apóstolos já dormem também, e quem dorme nada pode fazer, como Maria, a mãe de Jesus, é intercedida por muitos, é rogada por muitos, mas ela não pode fazer nada porque dormem, e ela não pode curar, ela não pode salvar, porque se ela pudesse salvar, não necessitava nascer o Filho de Deus por meio de Maria. Se ela curasse, também não necessitava ter nascido o Salvador, que veio e foi recebido, aleluia, pelos que receberam, tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus. E todos quanto recebem a mensagem poderosa de Jesus
e aceita Ele como seu Salvador, este tem a vida eterna. Te garanto na Bíblia Sagrada. Prepara o teu coração agora para receber a mensagem da oração, a transmissão do poder de Deus. Eu agora vou ligar o meu pensamento a Deus, para que Ele possa ouvir esta oração que vou fazer de todo o meu coração, para que você possa ter fé e receber aquilo que você tanto necessita através da oração da fé. A Bíblia diz: a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Então oremos agora para que você possa ser liberto pelo poder de Deus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, eu estou agora intercedendo por milhares de pessoas que ouvem esta mensagem. Ó Deus poderoso, te manifesta como se manifestasse no leprosário São Roque em Curitiba, para curar este que fala agora contigo, e cura os prezados ouvintes de toda enfermidade. Resolve os seus problemas, dá-lhes a tua bênção, bênção da salvação e de cura divina, porque em nome de Jesus eu ordeno que todo espírito maléfico, todo espírito de enfermidade, seja ela qual for, receba agora pela fé a cura e a libertação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.